Olá, meus amigos! Antes da gente entrar na história do vídeo de hoje, eu queria só fazer um comentário contigo, porque tem várias pessoas comentando, né, comigo a respeito de uma série que vai estrear no Netflix, acho que dia 13 de março, né, semana que vem, contando para você a história real, testemunhada e documentada de Mark Hoffman. Mark Hoffman é um ex-mormon, não sei se ele é ex-mormon ou ainda é mormon, ele tá preso ainda, né, aqui em Utah. Ele era mormon, ele fez missão se não me engano, na Europa, e ele tinha um talento ímpar de forjar documentos históricos. Então ele começou a vender para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias documentos forjados por ele, dizendo que eram documentos originais. E como a primeira presidência da igreja e o Quórum dos 12, nenhum profetiza coisa nenhuma, nenhum tem dom de Deus nenhum, eles compraram muitos documentos, vários documentos de Mark Hoffman, acreditando que aqueles documentos eram reais, viu? Eram originais. Então, se eu fosse você, se você gosta, né, de história contada pelo que ela realmente é, se você gosta da verdade a respeito do mormonismo, essa série vai te mostrar com muita clareza que esses caras não têm dom de Deus coisa nenhuma, não falam com Deus coisa nenhuma e são muito fáceis de ser enganados e ludibriados. Então tá aí uma dica pra você, tá? Estreia no Netflix dia 3. Eu esqueci o nome, viu? Desculpa. Você que sabe o nome aí da série, coloca aí pra gente, por gentileza. Nos comentários, tá? Pra quem quer assistir, né, e não sabe o nome, que agora me deu um branco, eu esqueci. Totalmente esqueci. Então tá. Então o nosso brasileirinho de hoje, no título do e-mail, ele fala assim: Vânia, pode falar meu nome, eu autorizo, tá? Então ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Meu nome é Pedro Felipe e tenho 16 anos. Um jovenzinho aqui conversando com a gente, né? Coisa boa. Conheci a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias aos meus 14 anos. As sisters bateram na minha porta e atendemos 2 pessoas com um sorriso encantador e uma felicidade inexplicável. Geralmente essa é a impressão que você tem dos missionários mesmo, né? Porque eles são treinados para isso, tá? Depois do primeiro encontro, houve vários, sempre com a mesma tentativa de quererem me batizar. Depois de 3 meses lendo o livro de Mormon e muita pressão psicológica, decidi me batizar. Pressão psicológica mesmo. Eu sempre fui um garoto de fazer muitas perguntas, tive muitas dúvidas em relação ao batismo vicário, o porquê não existia na Bíblia. Tive dúvidas cruciais em relação à poligamia. Eu nunca imaginaria um Deus que tratasse uma mulher dessa forma. Comecei a me sentir mal por ter... Olha só. Comecei a me sentir mal por ter essas dúvidas. Comecei a pesquisar em fontes que não eram pela organização da igreja, né? E achei seu canal. Apresentei o seu canal às sisters e elas recusaram em assistir. Mesmo eu sempre abrindo mão do meu tempo para assistir os vídeos da igreja que elas me indicavam. Não é uma via de mão dupla, não. Uma via de mão única. Depois de um tempo, judiação. Depois de um tempo eu pedi perdão e parei de assistir seus vídeos e continuei firme no evangelho. Comecei a namorar uma moça maravilhosa que também fazia parte da organização. Até que um dia fomos chamados para conversar com o bispo. E foi um dos piores dias da minha vida, pois a gente estava dormindo juntos, mesmo sem ter relação sexual nenhuma. Eu e ela entramos no tempo probatório de 3 meses. Período probatório é quando o bispo fala para você que você não pode tomar o sacramento, nem participar das aulas, assim, fazer comentários nas aulas, você não pode dar discurso, fazer oração em público, tá? Durante esse tempo, eu voltei a assistir os seus vídeos e voltei com gás. Ai, coisa boa. Minha vida hoje em dia continua sendo uma prisão.
Meus pais acham que é melhor eu lá dentro. A família da minha namorada nem sonha com nada disso. Sinto medo desde que decidi sair, pois faz tão pouco tempo e me sinto destruído emocionalmente. Mas eu sei que vai ficar tudo bem. Vou esquecer com o tempo e serei livre. Só tenho a agradecer a você, Vânia. Muito obrigado pelo conhecimento de tudo. Obrigado por me fazer abrir os olhos. Um grande beijo meu e da minha namorada. Coisa mais querida. Um grande beijo para você também, meu querido. Obrigada, viu, por abrir teu coração aqui com a gente. Olha, é engraçado, né? Mas sabe qual é o problema? Eu vou te falar qual é o problema. Ele fala aqui, né, que ele começou a ter algumas dúvidas e ele se sentiu mal por isso. Por que ele se sentiu mal por isso? Porque a igreja não te abre nenhum espaço para você questionar absolutamente nada. Qualquer coisa que eles ensinam lá dentro, por mais absurda e suja e nojenta e inacreditável que seja, você tem que acreditar porque eles te convencem que vem de Deus, tá? Por exemplo, aqui ele fala da poligamia, né? Ele fala que nunca imaginaria um Deus que tratasse uma mulher desse jeito. Com certeza, né? Mas sabe qual é o problema? Eu vou te falar. Vamos imaginar que eu, né? Você sabe que eu sou casada e tudo, eu tenho um compromisso aqui com meu marido. Vamos imaginar que você me vê com alguém, né? Me vê tendo um caso extraconjugal. Qual vai ser a tua reação imediata? Ai, a Vânia! Meu Deus, né? Quanta hipocrisia. Ela fica lá falando nos vídeos e não sei o que que tem. Lá, 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 lá. Ah, vai sair da igreja, né? Então agora tá adulterando. Pra você ia ser um absurdo. É ou não é? Agora, se eu for esperta o suficiente, manipuladora suficiente, e eu chegar para você aqui e falar para você que eu tive uma revelação de Deus e que Ele me ordenou a ter outros homens, a viver um relacionamento polígamo, eu como mulher, ter 3, 4, 5, 10, 34 homens, como Deus Smith tinha 34 mulheres, com quem ele tinha relações sexuais sim, a mais jovem, 14 anos de idade. Se eu, com 49 anos que eu tenho agora, chegar na tua casa e falar para você que Deus me ordenou que eu me casasse espiritualmente com teu filho de 18 anos de idade. Talvez se você fosse ingênuo o suficiente, se você tiver boa fé, se você estiver acostumada a ser submissa, a baixar a cabeça e dizer sim, talvez você acredite em mim, né? E me dê o teu filho de 20 anos para eu ter relações sexuais com ele, dizendo que ele é meu marido espiritual, que Deus ordenou que eu tivesse ele. Aí fica moralmente aceitável, né? Esse é o perigo da religião. Porque ela te dá permissão para fazer coisas moralmente inaceitáveis por qualquer ser humano, independente de religião, independente de qualquer coisa, tá? Eu, uma mulher de 49 anos, chegar na tua casa e querer ter relações sexuais com teu filho de 20, falar para ele que ele tem que ser fiel a mim, porque senão ele vai ser destruído por Deus. Se você for esperta, se você tem uma mente, se você está acostumada a pensar por você mesma, se você não abre mão do teu senso crítico, você vai falar pra mim, tu tá louca, tu é uma pedófila, te arranca daqui que eu não quero nem ter papo contigo, não. Era isso que o Deus Smith fazia, viu? E tava tudo bem. Tinha a aprovação dos pais, das moças, mulheres casadas também. Se eu chegar pro teu marido, né? Mas o teu marido tem que ser novinho, bonitão, boa forma, tá? Tem que ser um cara assim, boa pinta. Eu chego pra você e falo que, primeiro, se eu só chegar na tua casa e falar assim, eu gosto do teu marido, eu sinto atração por ele e tal, você devia dividir ele comigo, você vai falar, tá louca, te arranca daqui. Mas talvez se eu chegar pra você, se eu te manipular, né,
mexer com a tua cabeça, começar a te controlar mentalmente, chegar para você e falar assim: olha, foi Deus que ordenou que você desse o teu marido a mim em casa, em marido espiritual, como marido espiritual, que você tem que me dar ele em um casamento espiritual. Agora eu vou começar a ter relações sexuais com teu marido também, mas foi Deus que ordenou. Talvez você aceite. Aí você vai falar para mim: mas o que a Vânia tá falando? Meu Deus do céu, que viagem! Querida, querido, foi exatamente isso que aconteceu quando o Joseph Smith fundou o mormonismo, tá? E não parou por ele não, viu? Continuou com Brigham Young e os outros presidentes da igreja que se sucederam, até Wilford Woodruff, que foi obrigado pelo governo a parar com essa prática imoral, nojenta, pedófila, aproveitadora, tá? Quem parou com essa prática na tua igreja foi o governo americano, não foram os profetas de Deus, porque eles se aproveitavam da tua boa fé, da boa fé dos membros da igreja primitiva. Primitiva não, dos membros da igreja quando o mormonismo foi fundado. E ele fazia com que as pessoas aceitassem isso. E as pessoas que não aceitavam, as mulheres que não aceitavam se submeter a isso. Os pais que não concordavam em dar as filhas novinhas em casamento para aqueles nojentos eram considerados apóstatas. E sabe como eles se sentiam? Se sentiam mal, como o nosso querido aqui da história. Eles se sentiam mal, eles achavam que estavam desobedecendo uma ordem de Deus. Olha o que ele fala aqui. Peraí que eu tenho que achar isso aqui. Comecei a me sentir mal por ter essas dúvidas. Querido, você começou a se sentir mal por duvidar da poligamia, você começou a se sentir mal por ter dificuldade em aceitar o batismo vicário, porque não está na Bíblia. Porque você ainda foi vítima de um controle mental que se iniciou no século XIX pelo charlatão, adúltero, pedófilo, aliciador de menores chamado Joseph Smith Jr. Isso começou lá naquela época. Ou você aceita o que eu estou dizendo porque veio de Deus, ou então você é um apóstata. Ah, você não quer me entregar a tua filha de 15 anos de idade? Tá tudo bem. Mas você e a tua família inteira, incluindo ela, vão perder a exaltação de vocês. Tudo certo. Eu só quero dar um recado para você, baseada nessa história do nosso querido. Não tem problema você querer viver uma religião. Agora, cuidado com fanatismo, viu? Cuidado com absurdos. Você acreditar num livro que fala que um profeta de Deus foi lá e cortou a cabeça de um cara bêbado para poder roubar uma propriedade dele, e você acreditar que aquilo foi ordenado por Deus, presta atenção, cuidado. Você pode até citar para mim o Velho Testamento, falar, mas Deus fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Eu me recuso a acreditar naquelas coisas, ponto final, tá? Ou Deus do cristianismo é um Deus misericordioso, um Deus de amor incondicional, ou ele é preconceituoso, é um assassino. Na minha cabeça, os dois conceitos não cabem, tá? Então, cuidado, porque muitas igrejas, incluindo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, coloca para você dogmas absurdos e fala para você, não, mas tá tudo bem, não lembra lá o que aconteceu lá no Velho Testamento, que ele mandou eles entrarem na cidade, estuprarem as mulheres, matarem as crianças? Tá tudo bem. Ah, mas teve poligamia lá, porque Abraão, não sei mais quem, era polígamo, tá tudo bem. Se para você tudo isso cabe, né, na tua cabeça e te faz bem, tá tudo certo. Agora para você, tá tudo certo que eu digo, tá tudo bem, né? É a tua vida, ninguém tem nada a ver com isso, né? Agora, se você lê essas coisas e você fica incomodado e você se sente mal e você tem dúvidas como o nosso querido da história, não precisa se sentir mal, viu? Sabe por que você se sente mal? Porque o teu valor moral tá muito acima dos valores dessa igreja. É por isso que você se sente mal, viu?
Você não quer acreditar que você tem que aceitar poligamia como sendo algo de Deus. Essa igreja está aqui. E você está aqui. Os teus valores morais estão aqui. Não abre mão deles, viu? Tá tudo bem. Querido, como você fala aqui, vai ficar tudo bem sim, viu? Só que você precisa se desintoxicar, como eu sempre falo aqui para você, né? Porque você foi vítima de manipulação mental, persuasão coercitiva, que é um termo técnico, né? Que nós aprendemos de uma psicóloga, mas que no popular a gente chama de lavagem cerebral mesmo. Viu? Então, vai passar, tá? Nunca espere que as missionárias assistam vídeos como os meus, porque elas mandam não, elas pedem, né, para você assistir alguns vídeos da igreja, você vai lá e assiste, senta, escuta, né, o que ela sempre a dizer. Você tem que ter toda a paciência do mundo, tá tudo certo. Agora, elas nunca vão parar, né, pelo menos não é assim que elas são ensinadas, treinadas, né, parar para assistir vídeos anti-mormons. Não. É uma via de mão dupla, mormonismo é uma via de mão dupla, não é uma, aliás, desculpa, é uma via de mão única, não é uma via de mão dupla, tá? É sempre do jeito deles, a igreja tá aqui, você tá aqui. Pum, sempre atendendo os interesses dela. Não é uma via de mão dupla. Você atende os interesses dela e ela atende aos teus. Não é assim, tá? Conforme o tempo vai passando, as coisas vão melhorando. Você um dia vai ser livre mentalmente, emocionalmente, vai ficar tudo bem. Tem paciência. E eu espero, sinceramente, poder te ajudar um pouquinho nesse processo, tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.